Bom dia a todos, meu nome é José, sou professor de Química e hoje nós iremos dar início a uma sessão de vídeo sobre esse importante assunto da Química que são as ligações. No primeiro vídeo, no vídeo de hoje, nós iremos entender o que é regra do octeto e por que os elementos químicos têm a tendência natural de se ligar. Nós sabemos que os elementos químicos estão organizados numa tabela conhecida como tabela periódica e lá existem mais de 100 elementos químicos. Porém, um grupo de elementos chamado de gases nobres, eles apresentam um comportamento diferenciado em relação aos demais. Eles são os únicos elementos que aparecem isolados uns dos outros na natureza. Eles não se ligam com nenhum outro tipo de átomo. E o cientista, observando esse comportamento dos gases, que aqui estão eles, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, observam que a última camada deles, a última camada, que é a camada de valência, possui 8 elétrons. Então, eles atribuíram o comportamento dos gases ao fato deles terem 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons, porque ele só tem a camada K, e a camada K só suporta 2 elétrons. E, diante disso, foi que eles criaram essa regra, essa teoria, chamada de teoria do octeto, regra do octeto, para que pudesse explicar por que os demais elementos químicos se ligam, já que os demais elementos químicos não têm 8 elétrons na sua camada de valência, como os gases nobres. Então, vamos aqui na página seguinte ver o enunciado dessa teoria, dessa regra, que diz o seguinte, que a regra do octeto diz que um grande número de elementos químicos adquire estabilidade eletrônica quando seus átomos apresentam apenas 8 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Então, isso quer dizer o que, professor? Isso quer dizer que um elemento químico que não tenha 8 elétrons na camada de valência, ele não é estável eletronicamente falando, quimicamente falando. E ele vai ganhar elétrons, vai encontrar uma maneira de atingir esse octeto. De que maneira? Fazendo o que nós chamamos de ligações químicas. Então, para que ele atinja essa estabilidade, ele pode realizar 3 tipos de ligação: ligação iônica, ligação covalente normal e dativa, e a ligação metálica, que a gente vai conhecer uma a uma nos vídeos seguintes. Então, reforçando, a teoria que embasa o nosso estudo de ligações afirma que um átomo que tem menos de 8 elétrons, ele vai se ligar a outro para conseguir adquirir 8 elétrons. E os únicos elementos que têm esses 8 elétrons já na natureza são os gases nobres, que estão localizados na família 8A da tabela periódica. Até mais, até o próximo vídeo.